trigo, azeite e sal. Parte 2. Paz do Senhor. Voltamos a recapitular. Conversamos sobre a revelação deste assunto, e abreviamos o trigo em seu foco, que ele é. O trigo refere-se à palavra de Deus, sendo a Bíblia, agora, e o azeite, da qual a mesma mulher diz ao profeta. Também é de se observar que Deus faz uma certa exigência em direção à oferta. A ele o manjar tinha de ter azeite. Muitos estudiosos consideram o azeite como o Espírito Santo. Qualquer base hermenêutica nos afirma isso também, mas também o azeite é simbolizado como unção e oração, 3 símbolos que agem e cooperam ao mesmo sentido: a edificação e o crescimento espiritual, a unção, oração e o Espírito do Senhor. Sem essas qualidades é o mesmo de que um padeiro sem sua padaria e sem o seu pão a vender. Quem, pois, poderia dizer: que padaria boa? Ou que pães bons? O azeite. Aqui extraímos a seguinte lição: quando Deus pede a oferta do manjares, ele diz: amassa bem o trigo e o azeite, una bem as duas coisas. Irmãos, sem oração não vem unção. História para boi dormir, que a unção vem só por louvar e cantar. Se fosse assim, Jesus passaria parte do seu ministério cantando e louvando. O louvor é bom e edifica. O louvor mostra a alegria e seu amor a Deus, mas a oração e a aproximação, a conversação entre você e Deus. Qual o nível de proximidade que você se encontra com Deus? Não adianta ler a palavra e não orar. Digo isto me referindo a uma oração empacotada, de pouco tempo, um cerimonial religioso, como se a oração fosse escrita, preparada e pronta para ser dita. Se você pensa assim antes que você abra a boca, Deus já ouviu o pacotinho. Normalmente começa assim: Deus abençoa-me a mim e meus amados, que tudo vai bem para comigo e amém. E o mesmo de chegar com sua esposa, ou a mulher para marido casados: olha, faça isso e isso, e deixe tudo pronto, porque vou e volto e quero assim. Os verdadeiros oradores desse século oram com o coração aberto a Deus, e entregam-se de corpo e alma. Muitas das vezes na oração eles entram em espírito e recebem de Deus a unção, o renovo que nosso corpo necessita diariamente para sobrevivermos. Senão vamos ficar como nosso país está, à beira de falecer, como na comparação da mulher viúva. Senhor, só tenho uma pequena porção, vou fazer comer e morrer. Essas são as palavras da viúva. Nosso país, em muitos lares cristãos, ou não cristãos, nas duas situações, as famílias se encontram assim, igual essa mulher que vai ter com o profeta. Só que o engraçado não é a escassez de alimento que havia em Israel, neste caso é prisão, que nós mesmos criamos. Somos presos e temos a chave de nossa cela, porém não sabemos onde colocamos, e estamos cativos em frente à TV, vivendo vidas de fachadas, casamentos que esperam a coragem de alguém para separar, e os que separam vivem numa vida de regresso, para provar que seus orgulhos são bons e lindos para consigo mesmos. Com muitos anos passam a viver como se fossem adolescentes. Voltam a ouvir músicas do mundo, andam a gritar em voz alta nas ruas para chamar a atenção de quem? Bebem até o emocional, balancear-se e chorar como meninos, e dizer eu amo minha mulher, e a mesma mulher dizer amo meu marido. Quando o íntimo é afligido, revelam o verdadeiro amor à esposa, ou da mulher ao marido, mas o orgulho, o egoísmo fazem dizer isto. Mas agora não dá, perdi tudo, não tenho mais chances. Agiu pela ignorância, e a ignorância é uma semente perigosa, que cresce e dá mal frutos, e você vai colher e comer. É pela minha ignorância de não ter aproximado-se de Deus.
saem da igreja procuram tipos para argumentar suas saídas e não querendo admitir passam a culpar, mesmo carregados e recheados de traumas psicológicos, dizem consigo já sei, e a culpa vai para o pastor, ou ao próprio Deus mesmo. A situação virou uma premiação de show do horror na qual os pastores e Deus recebem culpa pelo erro do povo. Mas se tivesse atentado diante de quem estariam à mesa sentados, e ouvissem, e ter preparado seu manjar com o azeite e o trigo tivessem passado tempo em oração e lendo e estudando a palavra, o lar não sucumbiria. Porque todo aquele que ouve e guarda, e as pratica, essas palavras, Jesus diz a quem ele é semelhante, a um homem que edificou sua casa numa rocha. Este homem construiu bem sua casa, pois ele praticou a palavra. Todo aquele que pratica a palavra é porque ele percebeu que ele é o sal do mundo, e o sal mantém o famoso fazer a diferença. Observe em Levítico de novo Deus pede sal no manjar. Quem que ter o gosto? Não adianta orar, ler, estudar sem praticar. A prática e a pitada exata de sal. O que dá o gosto nas coisas. Diante de um governador você poderia oferecer o melhor. Mas para isso você tem que abrir todo o coração e entender o que é um sal, em sua função, como transferir esse simples objeto numa vida cotidiana. Em nosso tempo o cristão divide seu tempo em 3 fases: a primeira é dedicada ao trabalho, a segunda nas relações em seu trabalho, a terceira na família e nos amigos. Em alguns casos cito isso no caso do homem e a mulher solteiro, aos casados tempo aos filhos, esposa, namoro, amigos, parentes etc. Neste pouco tempo, começa-se a ver os poucos espaços, começamos a administrar o tempo colocando bobagem na cabeça, e logo em seguida vamos dormir. Quando tem culto, este consegue ir arrastando para a igreja, até aí tudo ok. Numa igreja alicerçada, você vai aprender a administrar seu tempo com Cristo, e nosso Senhor o que nos disse: vós sois o sal da terra. A verdadeira intenção do crente deve ser buscar ao Senhor para pregar Ele em diferença, fazer a diferença, e não mascaradamente o agente James Bond de Jesus, que ninguém o conhece como crente. Deus abençoe vocês. Até a 3 parte ao qual posto nesta semana. Em seguida posto o livro por completo.